André, boa noite novamente. Eu queria entender primeiro qual foi a sua estratégia de jogo em relação às mudanças que foram feitas, né? A tentativa, por exemplo, do Rafael Ramos na lateral esquerda, talvez você tenha visto a capacidade maior para se defender, a escolha pelos três volantes e até que ponto deu certo essa ideia de jogo, né? Já que o gol do Flamengo foi marcado aos 36 minutos do primeiro tempo. Bom, a gente sabia que iria enfrentar a melhor equipe do país no momento, do continente, né? Então a pretensão nossa era marcar bem a entrada da área com os três volantes, como a gente utilizou em algumas partidas que a gente venceu bem fora de casa, como São Paulo, Cruzeiro, e tentar explorar a transição nas costas dos laterais do Flamengo. No meu entendimento, a gente conseguiu marcar bem a equipe do Flamengo. Eles tiveram muita posse, muito volume, mas chance muito clara de gol durante o primeiro tempo, não muita. O que a gente não conseguiu exercer foi a transição, né? O Flamengo fazia um pós-perda muito forte, né? No primeiro tempo ali, tirava o nosso momento de organizar para transitar, a gente não conseguiu fazer isso muito bem, né? Então a gente marcou bem, porém não conseguimos realizar as transições que a gente imaginava que poderia fazer. E no lance ali de muita capacidade da equipe do Flamengo, né, eles conseguiram envolver o nosso lado direito ali com uma bela triangulação e fazer o gol. Em relação ao Rafael, né, a gente perdeu o Matheus Bahia, o Nicolas nos treinamentos, no último treino também sentiu, viajou, mas ainda teve que avaliar. Hoje não teve condições, mas a gente treinou o Rafael ali também, até porque o Rafael já atuou contra o Bahia, hein? Contra o Grêmio também, sim, que a gente empatou lá no Sul 0x0, o Rafael jogou na lateral esquerda. Eu acho que ele fez uma partida ok defensivamente. E continuando assim, no segundo tempo, a gente imaginava que o Flamengo exerceria uma pressão inicial, mas depois a gente poderia encontrar alguns espaços, e foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, fizemos algumas boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. Talvez no penúltimo passe, na hora da última decisão ali, a gente pecou, mas de um modo geral enfrentamos uma das melhores equipes aí do futebol, podemos dizer mundial, né? É quase que uma seleção aí da América do Sul. Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas fizemos um jogo assim onde também o Ceará mostrou a sua capacidade. Léo, é evidente que chegar numa reta final de campeonato com uma sequência de resultados sem vitória não é desejado de ninguém. São 4 jogos agora. Você acredita que vai precisar, de uma certa forma, puxar do elenco o aspecto anímico, a confiança? Como é que você vai tratar tudo isso? Já que na última rodada pode ser que o Ceará se salve com o empate, pode, né, dependendo dos outros resultados. Mas o Ceará entra dependendo das próprias forças, mas tendo a necessidade de vencer para se manter na elite. Eu penso que o campeonato inteiro, a gente fez um campeonato, né, assim, em momento algum entrou na zona do rebaixamento, sempre ali na posição ali intermediária, ora um pouco no bloco da frente, ora um bloco mais próximo ali, mas de um modo geral a nossa equipe dentro do campeonato teve bons momentos e teve momentos não tão bons também, e a equipe sempre reagiu bem, né? Sempre deu uma resposta naquele momento que a gente 3 jogos sem ganhar, reagia com o resultado assim, de uma maneira até meio que surpreendente, que muita gente não esperava, algumas vitórias expressivas que a gente conseguiu. Então o que a gente tem que se apegar é nesse sentido. É um jogo agora não tem mais campeonato, agora é um jogo decisivo, uma final. A gente sabe jogar a final, esse elenco já mostrou, acho que desde o ano passado, tem algumas peças do ano passado, mas fez jogos decisivos o ano passado, conseguiu o título estadual, conseguiu o acesso num jogo muito decisivo, né, na última rodada contra o Guarani, porém fora de casa. Esse ano conseguiu a conquista do título estadual, então é um jogo decisivo. A gente já fez, né, jogos decisivos, e a expectativa é que a gente se mobiliza e chega em boas condições para essa grande decisão que a gente vai ter no domingo. Léo, boa noite, Lucas Brasileiro do Tic Tac Esportes. Queria saber qual é a principal lição que você tira desse jogo contra o Flamengo e o que você espera para a próxima partida contra o Palmeiras, visto que também é um jogo que pode definir os rumos não só dessa temporada, mas também do próximo ano que está vindo.
Sem dúvida, como eu falei, o Flamengo, né, por todo o contexto que representava o jogo aqui hoje, a gente sabia que o Flamengo estaria altamente mobilizado, né, vindo de uma conquista de Libertadores, podendo conquistar o título diante do seu torcedor. Eu acho que a nossa equipe, principalmente no aspecto defensivo, teve uma boa postura, conseguiu conter bem a equipe do Flamengo, né? Não conseguimos produzir muito com bola, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas foi dentro daquilo que a gente esperava de jogo. Agora, em relação à próxima partida, realmente um jogo extremamente decisivo, uma grande final, independente se fosse com o Palmeiras, contra qualquer adversário, o que a gente espera, vai ser um jogo bastante movimentado, e a gente tem que estar muito bem preparado, até porque, como você frisou, é um jogo que representa não só, né, o término dessa competição, mas também a próxima temporada do Ceará. E falando sobre a partida em si, o que você acha que faltou para a equipe do Ceará em si ter mais ímpeto ofensivo frente à equipe do Flamengo? Faltou a gente sair daquela pressão exercida muito forte pelo Flamengo, né? É claro que a gente perdeu assim algumas peças importantes, que o Pedro Henrique, que é um jogador que nos oferta, né, essa transição muito forte, o Matheus Bahia, que também pelo lado esquerdo ali na lateral, que arrasta, não que o Rafael tenha ido mal, mas jogou com o pé trocado ali, no aspecto defensivo ok, mas as nossas principais jogadas, as nossas principais triangulações nesse setor do Matheus Bahia, então senti um pouco de falta. No segundo tempo a gente fez alguns ajustes ali, principalmente depois da entrada do Mugni e do Lourenço, a gente passou a ter um controle maior do meio campo. Eu acho que, como eu falei, no penúltimo passe ali a gente tomou algumas decisões erradas na hora de cruzar, na hora de finalizar, mas um pouquinho mais de clareza ali a gente poderia ter feito o gol, um lance com o Fernandinho, depois uma boa inversão, que o Fabiano poderia ter dominado a bola limpa ali, ele se embolou com o Galeano. Léo, o Ceará já entrou em campo sabendo dos outros resultados, né? É evidente que vocês estão pensando no trabalho de vocês, né? Dos 4 adversários, acho que 2 ganharam, né? Dos 4 oponentes hoje na luta pela permanência, e 2 acabaram perdendo, tropeçando, né? Vocês vão pensar também nesse aspecto, assim, ou deixar de lado essa questão da torcida contra os outros resultados, tudo isso pensando nessa última rodada, e diferente dessa última rodada, os jogos vão ser todos no mesmo horário no domingo, né? Tem esse aspecto. E eu queria também que você pudesse falar sobre a questão dos atletas, a escolha. Vai pesar muito a questão física, vai depender também do que o adversário coloca em campo, que vocês tenham de informação em relação a tudo isso. O que você pensa em relação ao time para domingo? Bom, Catribe, a gente, de um modo geral, o que a gente tem controle é da nossa equipe, né, do nosso trabalho. Então nós não vamos, né, nos preocupar com os adversários, até porque a gente não depende de tropeço de ninguém. Nós precisamos da nossa força, né, da gente fazer o resultado. Então não tem como ser diferente. A gente vai fazer uma boa preparação no sentido da gente vencer o jogo. Naturalmente, no decorrer da partida, a gente vai ter informações do que está acontecendo nos outros jogos. É algo meio que natural quando acontece esse tipo de situação. Mas o foco total é em cima da nossa partida. A gente tem o exemplo do ano passado, onde nós fomos com o intuito de vencer o Guarani, né? E acabou que terminou empatado, e a gente contou com o tropeço do Novo Horizontino e conseguimos o acesso. Mas a gente vai trabalhar no sentido de fazer o nosso trabalho bem feito para a gente conseguir o resultado positivo. Em relação à equipe que vai a campo, ainda é muito precoce. A gente acabou nessa reta final até um desgaste muito grande, muitos jogos, muitas viagens, rodando um pouco a equipe, mas com certeza no domingo a gente vai tentar mandar a campo aqueles que estiverem em melhores condições física, psicológica, estratégica também, né? A gente já enfrentou o Palmeiras algumas vezes aí também, a gente vai tentar fazer com certeza alguma coisa diferente. Tem muito torcedor preocupado com o momento, né? E tem se falado lá que talvez o estádio não esteja lotado. No jogo contra o Cruzeiro deu 30 mil, foi um bom público. É um momento também de chamar o torcedor, assim, do torcedor chegar junto, já que é uma final, como você disse, né? Uma decisão de campeonato. Eu acho que o torcedor, assim, ele não precisa, o torcedor do Ceará não precisa chamar, ele sempre vai, né? É claro que se criou uma expectativa, com certeza, da gente
brigar por alguma competição internacional, e depois a gente deu uma agarrada, acaba de uma certa forma, né, desmobilizando um pouco, mas agora é um momento de decisão para a continuidade do clube na elite do futebol brasileiro. Então tenho certeza que o torcedor vai se mobilizar. Eu sempre falo, a gente é muito forte com o torcedor do lado. O torcedor ele em vários momentos, né, nos carregou aí dentro da competição. A gente sabe que nesse momento o torcedor vai nos ajudar muito, e também é a última partida do ano, né, contra um grande adversário e que tem uma representação muito grande.